Ele falou muito bem quando ele cita que o cirurgião ele é nosso amigo hoje. Eu acho que a gente sempre teve muita dificuldade de colocar o paciente para o cirurgião, mas hoje ele é o nosso colega mais próximo, assim como as nutricionistas. Eu tenho 2 nutricionistas no ambulatório, nossas professoras da universidade, da Unirio, e nós fazemos um trabalho em conjunto fundamental para o paciente. E o cirurgião, o nutricionista, o dermato, enfim, é uma doença que precisa de vários especialistas e nós temos que nos falar, porque quem sai perdendo é sempre doente, né? Eu vou chamar o doutor Rinaldo. Eu não tenho nenhuma história com o Rinaldo ainda, talvez no próximo evento, mas ele é um colega que eu encontro sempre no centro cirúrgico, porque eu faço colônia, ele é cirurgião, então agora eu já sei que ele é da doença inflamatória, vai ser mais fácil. O doutor Rinaldo vai falar quando operar o paciente com doenças inflamatórias intestinais. Ele é membro titular da Sociedade Brasileira de Coloproctologia e chefe clínico do Hospital Federal de Ipanema. Ninguém é perfeito, né? Podia ser tricolor. Bom, gente, boa tarde, muito obrigado. Obrigada. Nada. Bom, doutor Antônio Carlos mostrou um desafio. Eu não me vi muito com a questão do cachorro, mas talvez um urso polar, alguma coisa desse tipo. Bom, gente, o papel cirúrgico, como a Márcia tinha colocado, enfim, como outros colegas tinham colocado, sempre foi um desafio muito grande. São pacientes que dificilmente as pessoas abraçam, tanto os clínicos quanto os gastroenterologistas. Então, a gente vê uma pleia muito pequena de pessoas se dedicando a isso há muito tempo. A gente vê os exemplos que foram oferecidos aqui na sala. E na área cirúrgica da mesma forma, porque são pacientes com tratamento prolongado, cirurgias complexas, como a gente vai ter a oportunidade de ver alguns exemplos. E, num tempo tão curto, a gente tem uma ideia de colocar um screening em relação ao que é uma situação mais aguda, o que é uma situação mais crônica, e trouxe alguns exemplos para mostrar o nosso dia a dia do que a gente faz, né? Mas o conceito principal é ter esse link. Então, a ideia de você fazer uma contraposição, olha, se você devia ter operado já há bastante tempo, você não tem indicação de fazer cirurgia agora, como se fosse uma briga, como o doutor Antônio colocou. Isso já, pelo menos para a gente, já passou há muito tempo. Tem casos aqui que eu vou mostrar, um que eu tive em parceria com o doutor Antônio Carlos, outros com a doutora Renata. Enfim, então, são casos que a gente vem discutindo. Quantas vezes eu já recebi ligações da Renata? Rinaldo, estou te mandando o paciente que de primeira chegou aqui com os exames, pedi tudo, estou te mandando para operar. Marcinha, a mesma coisa. Antônio, a mesma coisa. Então, isso modificou. Então, aquela ideia de você esticar a corda, o doente desnutrido, anêmico, mudança de medicação, isso tudo caiu por terra e a gente tem participado. Mas, de uma forma real, a posição do cirurgião dentro de todo esse contexto, nós ficamos dentro do banco de reservas na hora do jogo. Mas, na hora que a gente é convocado para entrar em campo, é necessário que se faça um gol. Porque a gente pega os pacientes numa fase em que exige uma solução. Então, isso é uma coisa importante. Então, a gente vai preparando a nossa cabeça, a nossa mente, para lidar dessa forma. Então, não tem o mais ou menos, não tem o pior, não tem o melhor. É o necessário e precisa ser executado. E a gente precisa se preparar mentalmente e tecnicamente com o tempo e com a experiência, enfim, com os casos a gente vai adquirindo. Então, todo esse contexto que a gente vê, que toda a ação multidisciplinar precisa de ter uma experiência em relação ao trato desses pacientes, isso não se mostra aquele jargão, olha, eu faço bem porque eu já faço há 35 anos. Ou 40 anos, ou 20 e poucos anos. A gente faz bem porque a gente se dedica ao tema, discute o tema e tenta sempre se aperfeiçoar, entendendo que a gente está lidando com uma situação difícil. Então, é importante a gente entender o tamanho do leão para a gente entrar dentro de um ringue e conseguir a vitória, né? Bom, vamos lá. Ah, tá. Muito obrigado. Não tem conflito de interesses. Bom, as indicações em relação à doença de Crohn, a gente vai dividir a doença de Crohn retocolite de uma forma esquemática. O doutor Antônio Carlos já falou bastante coisas, outros colegas também.
Então, a gente vai colocando de uma forma spots. Eu quero principalmente mostrar alguns casos que eu acho que, por questão cirúrgica, é uma coisa mais impactante, mais interessante, e que corrobora muitos dos dados que foram colocados aqui, com as fotos da radiologia, dos dados clínicos. A gente vai agora enxergar a vantagem do cirurgião em relação aos outros componentes que entregam o tratamento para a doença inflamatória intestinal, que a gente vê, a gente palpa. Então, é uma visão da doença em si, e a gente vai conseguir comprovar isso daqui a pouquinho. Vou mostrar alguns exemplos para vocês, tá? Bom, as estenoses, como bem falado, e obstruções são situações muito relevantes na doença de Crohn, a doença fistulizante da maneira que foi já colocado exaustivamente pelo Dr. Antônio. Uma coisa muito importante, a doença refratária, o tratamento clínico. Essa refratariedade, geralmente é passada pelo gastroenterologista, ou seja, você exauriu as possibilidades de tratamento ou identificou que precocemente há necessidade realmente do tratamento operatório, por conseguinte, então, há necessidade da cirurgia. As hemorragias maciças é um dos casos que nós vamos colocar aqui, a perfuração intestinal, como foi colocado, e a displasia. Bom, displasia, quando a gente vê, enfim, os congressos, as pessoas colocando, sempre foi um desafio muito grande. Então, vamos ter atenção, acho que é uma coisa bem específica, mas uma coisa bem importante, no lidar na displasia, principalmente na retocolite ulcerativa, uma atenção especial em relação aos pacientes potencialmente cirúrgicos, tá bom? Vamos lá. Esses são casos clássicos de estenose. Esse paciente é um paciente com uma estenose. Aqui é o laser point na frente? Ok. Aqui nós temos uma área de estenose. Você vê a migração da gordura na face antimesentérica, principalmente nessa região, ou seja, a gordura ela vai se espessando, vai em direção à face antimesentérica. O que é a face antimesentérica? Onde não passam os vasos nem os nervos do intestino. São características morfológicas que a gente identifica. Quando a gente palpa essa alça, você vê nitidamente a relação em relação à consistência. Aquilo que a gente estava falando. Então, o cirurgião vê e sente. E isso facilita a ideia do tratamento operatório, né? Esse foi um paciente submetido a uma estenose de ilho distal, próximo à válvula ileocecal, e foi feita a ressecção. Esse outro caso era um caso um pouco mais complexo, que a gente via, por exemplo, uma fístula entre as alças e um espessamento muito gritante. Tem algumas técnicas que a gente pensa quando a gente vê peças abertas. Todos os pacientes são elegíveis à cirurgia laparotômica. O que quer dizer com cirurgia laparotômica? Cirurgia convencional. A gente tem visto cada vez mais e temos feito cada vez mais cirurgias menos invasivas. Ou seja, a característica de você tratar cirurgicamente o paciente com lesões inflamatórias pode conter o mesmo contexto das doenças não inflamatórias. Porém, tem alguns detalhes técnicos de ligadura do meso, evitar sangramentos de forma importante, visualização de todos os segmentos intestinais. Isso é uma métrica muito importante para o cirurgião. Às vezes, você vai direcionado por os efeitos da enterorressonância ou de dados endoscópicos, mas durante o procedimento cirúrgico, tanto por via aberta ou por via minimamente invasiva, aí digo a cirurgia robótica ou a cirurgia videolaparoscópica, são possíveis realizar esses procedimentos, né? Então, para a gente também não oferecer ao paciente uma situação que ofereça um benefício em termos de recuperação, e a gente sabe que a minimamente invasiva ela é uma das opções. Aqui é um outro caso também de um processo fistuloso, que a gente percebe nessa região, entre as alças. Às vezes a fístula vai para o próprio mesentério, ou seja, a gente consegue enxergar. Quando a gente vê uma situação como essa, parece que a gente pegou um quebra-cabeça, misturou tudo e vamos ver o que a gente consegue organizar as ideias. Então, a palpação, a observação do meso, alguns critérios técnicos são importantes para a gente poder ver a característica da doença e pensar sempre numa questão que já foi discutida aqui, que é muito importante, em relação ao volume de ressecção.
Isso é um ponto importante. Esses pacientes são pacientes, na maioria das vezes, jovens, que precisam fazer, durante o período da sua vida, no tratamento, às vezes, mais de um procedimento operatório. Isso é muito importante para quem está vivenciando a doença inflamatória, principalmente na área cirúrgica, entender que a gente precisa ser econômico e, ao mesmo tempo, eficaz para evitar que esses pacientes atinjam uma possibilidade de um intestino curto, às vezes uma situação de difícil sobrevivência, né? Esse é um vídeo, então um pouquinho amassadinho, tá? O que a gente está vendo aqui? Nós estamos fazendo um procedimento normal, que é vendo a área de doença, deu para ver nitidamente, olha o mesentério, estando espessado, e agora a gente vai correndo as alças, a gente fala, vamos rodando as alças até chegar ao seco. Ou seja, essa é uma manobra por via laparotômica, né? Chegamos à válvula ileocecal, agora já o seco identificado, e com isso a gente vai identificar todos esses segmentos iniciais, são segmentos normais, e aqui a gente vai ver a área da doença. A área da doença, e olha a dilatação montante que o doutor Antônio Carlos acabou de falar. Então, nós sentimos, nós vemos e conseguimos medir. Aí pergunta-se, onde é que é a doença? A doença é aqui? A doença é depois? Não, a doença está aqui. Aqui sofrendo, o paciente, a cólica, que a gente vê, a desnutrição, o emagrecimento, a anemia. A gente está vendo a doença e as consequências disso. E a gente consegue delimitar uma área que seja necessária para a ressecção. A ressecção tem que ter uma característica microscópica para a gente poder ressecar? Possivelmente não. Se a gente for analisar as anastomoses, foi um trabalho muito importante da Mayo Clinic, eles fizeram a microscopia de locais das anastomoses. E muitos apresentavam ainda processos inflamatórios intestinais incipientes, mas ainda presentes. Ou seja, nós tratamos, na verdade, um grau de complicação máxima, apesar de ainda os pacientes apresentarem ainda fenômenos inflamatórios, pelo menos de forma microscópica. Que aí cabe em outro capítulo, foi tão discutido lá no SEBRAT, a questão da microscopia, né, em relação aos dados endoscópicos, enfim. Cabe a gente pensar que a gente precisa retirar realmente o segmento ultraafetado. Várias formas tem para se fazer esse tipo de procedimento. Quando você tem uma estenose muito ampla, a maioria das vezes há uma necessidade de fazer uma ressecção segmentar, retirar uma parte. Se nós temos áreas salteadas como essas, como várias, o ideal é a gente fazer um tratamento mais conservador, que são chamadas as estenoplastias. Ou seja, você faz uma plástica nessa área que está endurecida, você abre num sentido e sutura no outro. O que eu faço com isso? Eu abro um pouco mais a alça intestinal para você poder evitar que esse segmento seja ressecado. Então, as estenoplastias também são técnicas que a gente utiliza quando uma doença ela acomete vários segmentos do intestino. Bom, esse é o caso que tivemos no final do ano passado, bastante emblemático, com o doutor Antônio Carlos. Eu me lembro que eu estava saindo para ajudar o Alexandre numa cirurgia lá no Quintador, e o Antônio Carlos, 6h30 da manhã, quando um clínico, gastroenterologista, que lida com doença inflamatória, te liga no sábado, 6h30 da manhã, não é para pedalar, não é para ir à praia, nem para convidar para o churrasco do final de semana. Aí eu falei, Reinaldo, você está onde? Eu falei, estou no caminho, aqui na Avenida das Américas, eu moro na Barra, em direção ao Quintador. Poxa, dá uma paradinha aqui no hospital, que era um hospital menor, onde o paciente estava internado, então o Carlos foi chamado, e é uma menina, né, uma menina muito querida, uma família muito querida, né? A gente vai se afeiçoando muito, né, aos pacientes, e ela já com tratamento, como a gente vê, infelizmente, na maioria das vezes, como a doutora Marta colocou, inadequado, chegando com um nível de sofrimento importante, um nível de desnutrição gravíssimo, anemia, e o doutor Carlos chegando tem um sangramento, uma hemorragia franca, com quase troca de volemia, ou seja, o paciente já tinha perdido praticamente todo o conteúdo sanguíneo, tendo que fazer reposição. Chamei o Alexandre. Alexandre, já acordou? Alexandre geralmente acorda depois do que eu. Foi, já acordei. Nesse caso, você estava mais atento. Estou indo para aí também. Então, aí chegamos lá, e, enfim, a reposição volêmica, todo o processo direitinho, e levamos a paciente para a sala. Se não fizéssemos isso, possivelmente ela iria falecer, né? E o que a gente encontrou?
A gente observa a região, já fizemos por via laparotômica, por que não fizemos por videolaparoscopia numa menina de 19 anos? É dureza você ver uma incisão como essa, pela gravidade da questão. Então, temos que ter alguns parâmetros de perceber que a questão estética ela sempre é prioritária. Mas, acima disso, é a condição de saúde, a possibilidade técnica de você realizar o que precisa. E o que precisava fazer nessa situação era uma colectomia de urgência. Nós que estamos há mais de 30 anos formados, conseguimos fazer esse procedimento num tempo curto. Isso é uma coisa importante e com qualidade. Por videolaparoscopia também conseguimos fazer, mas pela só mobilização, pneumo peritônio, circunstâncias clínicas que o pneumo peritônio pode provocar ao paciente, você ofereceria um risco ainda maior a essa menina de não sobreviver numa situação tão aguda de hemorragia. Ou seja, vê que esse contexto nos agride. Vou colocar um outro caso mais à frente, que a gente teve tempo, né, Alexandre, de fazer a cirurgia por vídeo. E deu tudo certo, como fizemos a última do Crohn pelo robô. Então, deu tempo para fazer, a gente tenta fazer minimamente invasiva. Porém, se a gente tem uma situação dessa gravidade, e depois a gente, olhando a peça, né, a gente vê o quanto isso provocava em termos de sintomas essa paciente. A gente vê as dores abdominais, a desnutrição, a gente está vendo a doença, né? Então, quando eu estou falando do cirurgião que estudou menos, óbvio, ele tem que ver para entender um pouco da doença, né? Vamos lá. Esse é outro caso interessante, esse é do professor Brandão, né? Ele já vinha tratando esse paciente com doença de Crohn, que tinha acometimento colônico e de ilho terminal, já há um bom tempo, e ele fez um processo suboclusivo, né? E esse paciente internou no COP-STAR, eu pedi para o Antônio Eiras, que é um radiologista muito conceituado aqui na rede, aqui no Rio de Janeiro, e quando ele fez, eu falei, Antônio, tem alguma coisa acontecendo, será que já é um processo obstrutivo, já é um processo estenótico, como foi colocado aqui? Ele falou, mas eu estou achando que tem uma massa, tem alguma coisa diferente. Tudo bem, eu falei, poxa, eu olhei o exame, não vou me comparar a expertise em relação à questão do radiologista, mas vim preparado para tratar uma estenose, como a gente viu no caso anterior do intestino delgado. E como nos deparamos, fizemos a ressecção e essa massa que nós evidenciamos aqui era exatamente um linfoma. Aí voltamos ao histórico do paciente. O paciente já fazia azotioprina há quase 15 anos. Talvez, será que foi isso que aconteceu? Ou alguma outra droga que foi utilizada, ou mesmo não tenha nenhuma relação? Então, a gente começa a ficar atento que tem circunstâncias outras que os tratamentos a longo prazo desses pacientes possam interferir e a gente também, como cirurgião, ficar de olho nas possibilidades quando isso acontece, tá? Muito bem. Aqui, só exemplificando, ou seja, a questão do SEDEM, que o doutor Antônio Carlos falou bastante sobre a questão das fístulas, isso é fundamental. O tratamento hoje com acompanhamento da fístula perianal é necessário uma reabordagem por exame sob anestesia com uma certa frequência, principalmente se o doente ainda não teve o controle da doença. A gente com curetagem, com trocas de SEDEM, hoje em dia até pensando em algumas terapias alternativas, como quando se tiver uma ideia de controle com a medicina hiperbárica, agora talvez utilizar um pouco de células mesenquimais. Eu conversei nessa última SEBRAD com o Dr. Edi Blanc, que é uma pessoa muito conceituada em relação ao tratamento das fístulas anais, lá de São Paulo. Ele ainda não é adepto à utilização das células mesenquimais, mas é um caminho que a gente tem um colega da Universidade Federal de Minas Gerais que está começando a ter um bom trabalho. Conversei com a Márcia sobre isso, lembro dos 2 casos, enfim. A gente tem que utilizar de tudo, ainda mais quando são procedimentos que são menos invasivos. Então, as fístulas anais talvez seja um imenso desafio para todos nós, mas também a gente só ficar na torcida não dá. Tem que interagir, tem que fazer, tem que ficar atento aos novos métodos, ou então utilizá-los de uma forma conjunta, evidentemente de uma forma disciplinada e organizada.
Bom, aqui as indicações em relação à colite ulcerativa. Nós temos indicações que são de urgência, emergência e as eletivas. A gente vai comentar um pouquinho que surgiu com uma situação de emergência e depois a gente precisou fazer um tratamento eletivo para a gente encerrar, tá? Esse é um paciente, quem mandou, acho que foi a Renata, que mandou, foi no final do ano retrasado. Foi um caso bem impactante também, um jovem que vinha assim, fazer um tratamento irregular para colite ulcerativa, e ele internou no CTI com hemorragia maciça. Ela tentou fazer o resgate com anti-TNF, não conseguiu, pensou-se fazer o resgate com JAK, o paciente chocou, né? Ou seja, isso não estamos fazendo um intervalo de 3 ou 4 dias, e aí ela me chamou para a gente poder discutir. Eu falei, Renata, eu acho que vai ter que fazer a colectomia, não tem a menor dúvida disso, nós temos que resolver isso. E ela conversou com a família, houve uma relutância imensa quando você vai chegar com um rapaz de 18 anos, falar que ele vai perder todo o colo e vai ficar ostomizado durante um período. Um paciente que tinha 1,80 m e tinha 42 quilos. Era uma situação cadavérica. Então, você vê que a pessoa estava morrendo à sua frente já há um bom tempo. E, naquele momento, foi como se fosse a fase final. Então, a gente tinha que tomar uma atitude. E é difícil você sentar junto ao rapaz, e a família, a mãe principalmente, que estava ali naquela comoção toda, e tentar explicar tudo isso que a gente precisa fazer. Mas, para isso, é o preparo. Tem que fazer realmente um nível de informação que a pessoa se sinta segura, que você está ali, você vai continuar ali, e durante um bom tempo, que você não está tomando essa decisão sozinho. Por isso, quando chamamos o GAS, chamamos a equipe do CTI, sentamos junto, olha, essa é a circunstância. Então, dentro de um processo de emergência, que a gente fez muitos anos em sala de trauma, essas coisas todas, é importante que a pessoa, por menor que seja o tempo, por mais difícil que seja a informação, seja realmente entronizada a ideia de que, se não fizermos aquilo, não vamos ter a oportunidade de melhorar. Então, são pontos importantes, é um desafio sempre constante para a gente que trabalha na área cirúrgica. Esse é o segundo tempo, depois da colectomia, a gente promove esse paciente retirar o reto mais à frente e depois reconstruirmos esse reto com o intestino delgado, a gente chama isso de bolsa ileal. Tá? Esse é o tratamento que a gente está com o intestino delgado, preparando um novo reto. Então, nós temos uma metragem em torno de 15 a 18 centímetros, é como se a gente fosse fazer uma bolsa. Vamos conectar um intestino delgado no outro, ou seja, você vai ampliar a luz do intestino e vai fazer essa sutura junto ao ânus. Tá? Essa é uma filmagem que tem pelo menos esses 8 vídeos, muito mais longos do que esse, mas é só para mostrar que isso é efetivo. Nós conseguimos fazer isso. Nós conseguimos retirar todo o intestino grosso, nós conseguimos, no segundo momento, retirar o reto, fazer um novo reto com o intestino delgado, e fazer essa sutura dessa bolsa junto à região anal. Qual o objetivo disso tudo? Manter uma reconstrução intestinal que o paciente consiga evacuar a via anal, sem a necessidade de uma ostomia definitiva. Sempre conseguimos tecnicamente fazer isso? Não, na maioria das vezes sim. Então, sempre deve ser tentado, quando possível, principalmente nos casos de retocolite, Crohn também, mas a gente tem algumas reticências em relação à questão da utilização dessa técnica para a doença de Crohn, mas para a retocolite é a melhor manobra. A gente chama de cirurgia em 3 tempos, a colectomia total, lembra que fizemos, com ileostomia, depois, no segundo momento, a retirada do reto e a confecção da bolsa ileal, e, por último, o fechamento de uma ileostomia que fica protegendo essa sutura. Então, estamos falando de cirurgias de altíssima complexidade, né, do ponto de vista técnico, do ponto de vista de estresse cirúrgico ao paciente. Estou com aquele menino de 42 quilos, ele está com 94 quilos. Fiz uma consulta de debate. Até, Alexandre, eu falei, autorizou a cirurgia. Aí eu fui falar, a cirurgia está autorizada agora para ressecar o reto e fazermos a bolsa. Exatamente isso. E sabe o que ele falou? Não falei ainda contigo, né? Doutor, eu estou muito bem com essa ileostomia.
Sabe o que ele está na cabeça dele pensando? Parece uma coisa meio louca isso, né? Ele estava lembrando dos 42 quilos, que ele não conseguia levantar, tamanha a sarcopenia dele. E hoje ele está na faculdade, anda de skate. Falei, toma cuidado, você tem um estômago. Então, anda com uma bolsa reserva para você não ter problema. E aí, olha só como é que são as coisas. É uma doença, a princípio, bem controlada, e tem um reto ainda parcialmente inflamado, que há necessidade da ressecção. Explicamos dessa questão, como o doutor Antônio colocou agora há pouco. Esse reto inflamado, do passar do tempo, ele fica exposto à displasia, fica exposto a uma neoplasia, então ele tem uma indicação da retirada do reto. Mas mesmo assim, poxa, doutor, posso tirar reto? Olha o que ele me disse, hein? Eu posso sovar, eu te retiro o reto, deixa o estômago, fecha a minha barriga, está tudo certo. Como é que é esse negócio da bolsa, tão bonitinho que o senhor está colocando aqui? Olha, você deve evacuar 4, 5, às vezes 6 vezes por dia. Precisando de alguma medicação ou de algum alimento especial. 4 a 5 vezes, doutor? Se eu quiser viajar, se eu quiser fazer isso, se quiser fazer aquilo, olha só como as coisas mudam, né? O universo vai mudando. Então, a gente tem que também ter aquela ideia. Tecnicamente é uma questão, mas é você adaptar às necessidades do paciente e a gente entender que talvez o momento seja diferente para ele. O que para a gente é um momento mais clássico, para ele talvez seja um momento mais à frente, e a gente vai dar essa oportunidade, já que a gente está em vigilância em relação à questão do reto e também na questão clínica dele. Bom, gente, tem muita coisa para falar de cirurgia, mas eu queria, enfim, colocar o ambiente que a gente vive nesse processo. E as dificuldades técnicas de decisão e técnicas do ponto de vista mesmo de manipulação operatória. E o mais importante é o contato que se tem de uma questão multidisciplinar. Nos últimos 3 anos eu tenho frequentado a SEBRAD, me penalizo não ter frequentado antes, né, de quanto que nós aprendemos durante esse período. E acho que uma das consequências disso é estar aqui hoje. Né? E isso vem facilitando demais o contato e o cuidado ao nosso paciente. Ou seja, essa interlocução, essa troca é uma situação muito importante e que tem, com certeza, ajudado a mim, mas principalmente aos nossos pacientes. Esse aqui é o final, quando a gente faz a questão da bolsa, a gente coloca os grampeadores. São situações técnicas, hoje tem vários tipos de grampeadores, você bota os grampinhos, você faz a nossa bolsa, você pode fazer isso manual. Talvez a primeira bolsa que tinha feito foi em 96, era tudo manual, depois vieram os grampeadores. Então, isso tudo veio facilitar bastante o nosso procedimento cirúrgico. Tá? Essa cirurgia, só para uma coisa muito importante, que eu vou falar até o final da minha vida. O colega que está à direita foi o que me ensinou isso. É o doutor André da Luz Moreira, que foi meu acadêmico, quando jovem lá, terminando o fundão. Me lembro dos pronto-socorro de São Gonçalo. A primeira apendicectomia do André foi comigo ajudando. Ele depois ficou muito tempo nos Estados Unidos, fez a formação dele, e depois ele retornou ao Brasil, ficou durante 10 anos e agora voltou para os Estados Unidos nos últimos 5 anos. Hoje ele é o chefe da coloproctologia da Universidade de Nova York, que a gente tem muito orgulho de ser amigo dele, mas tem muito orgulho pela pessoa que ele é e de tudo que ele nos passou durante esses 10 anos de convívio nos últimos períodos que ele teve aqui no Brasil. E é um vídeo que eu vou guardar para sempre, porque eu falei, André, vamos fazer essa bolsa juntos, mas você vai ter que falar. Quem tiver interesse depois, eu tenho tudo falado, que é um tesouro, né, que ele realmente é uma pessoa de muita referência até hoje para todos nós, como amigo, como médico, enfim. Então, eu sinto muito orgulho de tê-lo como amigo e tê-lo como colega. Né? Esse aqui, antes da gente fechar a ileostomia, lembra que a gente já fez a bolsa? Aqui a gente está vendo a bolsa. Ó. Isso é importante, você tem que fazer o contraste depois de 2 ou 3 meses da cirurgia, para ver se está tudo adequado. Bom, a tradição continua. Papai médico, geriatra, clínico. Quando eu falei que ia fazer cirurgia, ele falou, poxa, meu filho, cirurgia? Aquela decepção, né? Pô, estudei tanto, eu via a biblioteca de papai com tudo quanto é livro, tudo isso. Você vai ter meia dúzia de livros, um monte de desenho. Eu falei, pai, eu estudei menos que o senhor. E aí a coisa foi passando, e agora meu filho, recém-passado na faculdade de medicina, já nos acompanha no centro cirúrgico. Eu falei, filho, a tradição vai continuar. E para não faltar a outra grande paixão,
está aqui do lado, na nossa vitória na Libertadores. Esse ano não está sendo bom, né, doutor Antônio Carlos, mas estamos juntos, comemoramos juntos, enfim. Eu queria agradecer demais o convite de todos e eu estou aqui à disposição.